Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo e eu sou o criador desse canal, Pra Lá do Além. Você deve estar se perguntando por que Pra Lá do Além, o nome. A inspiração desse nome veio porque é justamente isso que a gente busca. A gente busca ir além de tudo que já se sabe, além do que foi nos passado, no início da codificação do Espiritismo por Allan Kardec, pelos Espíritos para o Allan Kardec, ir além, buscar mais informações. Essa é a ideia do nosso canal. O meu primeiro contato com os Espíritos aconteceu quando eu tinha uns 4 anos, que eu me lembro. A memória que eu tenho. Essa é a primeira memória que eu tenho. E eu tinha muito medo porque se apresentava uma silhueta, era uma silhueta de uma pessoa no meio da noite que eu via na minha frente, eu acordava na minha frente, e eu tinha muito medo daquilo que eu via. Eu gritava muito, acordava a família inteira. E aí o que ajudou na época foi a aparição de um menino que se chamava Gabriel, que se apresentou como Gabriel, e que ficava comigo na cama, ficava conversando comigo, me abraçava, me dava a mão, até eu dormir, até eu pegar no sono. Isso foram várias e várias vezes, até que eu fui crescendo, obviamente, o medo foi desaparecendo, eu já não via mais aquilo. Teve um tempo que não me lembro de ter acontecido nada de anormal, assim, de diferente naquela época. Até que, por volta dos meus 14, 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, aconteceu um evento que me despertou novamente o desejo de buscar informações, né? O meu irmão, um dos meus irmãos, pisou acidentalmente num cachorrinho que tinha nascido lá em casa. Um cachorrinho muito novinho ainda, já andava, logicamente, mas era bem novinho. Um mês, 2 meses no máximo. E aquele cachorrinho praticamente morreu. Eu lembro claramente lá o olhinho dele virado, a linguinha para fora, e a gente gritando, chorando, meu irmão chorando, eu gritando, chorando. E me veio um desejo do nada, de repente, de colocar minhas mãos no formato de um triângulo e colocar sobre aquele cachorrinho e fazer um pedido para que ele melhorasse. E melhorou. Acontece que ele melhorou. 5, 10 minutos depois, aquele cachorrinho que estava praticamente morto começou a andar, como se nada tivesse acontecido. Aquilo despertou em mim um desejo muito grande de entender o que tinha acontecido. Como que aquilo tinha sido possível? Eu comecei a buscar pessoas que pudessem me ajudar, e nisso me foi apresentado um amigo chamado Aguinaldo, que já tinha mais conhecimento sobre o espiritismo, que já tinha mais conhecimento sobre a mediunidade dele já era mais desenvolvida, e ele me levou para a minha primeira reunião espírita. Essa reunião espírita acontecia no bairro do Paraíso, na cidade de São Paulo, num apartamento, e foi lá que eu fui pela primeira vez. Uma coisa interessante é que quando eu cheguei lá, eu estava com muito medo, lógico. A minha família era tradicionalmente católica, eu não tinha conhecimento de nada e a falta de conhecimento me deixava com medo. No princípio, o que eu ia encontrar lá? Mas o mais interessante é que quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido e tive uma sensação de pertencimento, né? Eu me senti realmente... Eu senti que eu já conhecia aquelas pessoas, em primeiro lugar, não sabia de onde, eu nunca tinha visto nenhuma delas, mas eu sabia que já conhecia. E eu me senti muito bem. Aí, nessa reunião, eles faziam as suas orações e depois os médiuns davam passes naqueles que haviam ido lá para procurar algum tipo de ajuda, um conhecimento, uma informação, enfim. E depois do passe, as pessoas sentavam no chão e iam conversar sobre o que os médiuns contavam, né, o que haviam visto durante o passe. E o médium que me atendeu me disse o seguinte, ele falou assim: durante o seu passe havia um menino do seu lado o tempo todo. E eu falei: você por acaso sabe o nome desse menino? Ele falou sim, ele se apresentou como Gabriel. Aquilo para mim, eu falei, não, é muita coincidência. Pessoas que não me conheciam, que sabiam nada da minha história, de repente sabiam dessa informação do Gabriel, que era o menino que
que dava mão para mim, que me fazia companhia quando eu sentia medo aos 4 anos de idade, mais de 10 anos depois. E aí eu comecei a buscar, pessoal, comecei a buscar informação, toda a informação que eu podia, comecei a devorar livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Lar, os livros da Zíbia, enfim, vários livros. E isso foi trazendo mais conhecimento, e quanto mais conhecimento eu pegava, mais conhecimento eu queria, mais havia para aprender. E eu comecei então a trabalhar naquele grupo mesmo como Octava Passe, né, naquele grupo. Mais para frente, junto com alguns outros amigos, nós fundamos um grupo de arte mediúnica, onde eu fiquei trabalhando por 10 anos. Lá eu fazia psicofonia, fazia psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Eu acho que eu pintei mais de 1.500 quadros. Posso estar enganado, mas acredito que foi isso. Ou pintaram através de mim. Depois, ainda querendo ir mais além, eu participei de algumas escolas iniciáticas, queria saber qual que era a visão que eles tinham sobre tudo isso. Fui na Umbanda, conheci bastante coisa na Umbanda, li muito sobre projeciologia, principalmente dos livros do Valdo Vieira. Peguei toda a informação que eu podia, tive uma experiência fora do corpo, que depois num outro vídeo eu vou contar para vocês. Enfim, sempre buscando mais e sempre com a ajuda do plano espiritual. Toda vez que eu tinha alguma dúvida, eles sempre vinham e me passavam alguma informação. E aí eu comecei a pensar que essas informações poderiam ser muito interessantes se a gente colocasse tudo isso num canal. Num canal que eu pudesse abrir para trazer essas informações, para eles me trazerem essas informações, e que também vocês, as pessoas que participam desse canal, também pudessem trazer suas experiências, pudessem falar, a gente pudesse discutir essas experiências, discutir mais, entendeu? Porque é muito importante, pessoal, saber que o universo está em expansão. Se o universo está em expansão, o que há para se saber também está em expansão. O conhecimento é infinito. A gente não pode achar que o que os espíritos passaram naquela época para a gente morre ali. Até porque, se a gente for pensar, ninguém começa ensinando álgebra para quem está ainda aprendendo, dando os primeiros passos na matemática. Né? Se a gente for pensar, naquela época, o mundo não sabia nada do espiritismo. Não tinha nada. Era a boa nova que havia sido trazida para a gente. Então, obviamente, que os espíritos trouxeram para a gente o que era possível ser assimilado naquele momento. Mas achar que aquilo parou ali, a gente não pode acreditar nisso. Então essa é a intenção, que a gente continue buscando mais informações, elucidando mais, para que isso ajude a engrandecer o nosso espírito. A ideia desse canal é justamente isso, que a gente possa, com essas informações, engrandecer o nosso conhecimento, engrandecer os nossos espíritos. E com isso, através das informações que a gente acaba com os papos com os amigos, com a família, passando essas informações, isso faz com que a gente cresça, que a gente se torne melhor de alguma forma. Essa é a intenção desse canal. E eu gostaria muito de poder contar com vocês, né? Que vocês pudessem se inscrever nesse canal. Hoje é dia 10 de janeiro de 2023, o canal está começando, nem temos muitos inscritos ainda, mas se vocês puderem se inscrever e pedir e compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas que também gostam desses assuntos, para que ele possa crescer, para que crescendo a gente possa sim atingir mais pessoas, que a gente possa também trazer mais informações, perguntas que vão surgir, dúvidas, e aí a gente pode junto tentar elucidar todas elas, tá bom, pessoal? Então assim, meu muito obrigado a você que veio até aqui, que assistiu a esse vídeo até agora, e agradeço e peço realmente que vocês se inscrevam no canal. Muito obrigado.